Como apurar o lucro bruto? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. E eu estou construindo uma playlist aqui no canal de contabilidade básica. E o livro-texto que eu estou utilizando é este aqui, ó, do José Carlos Marion. Contabilidade Básica, um livro excelente que eu utilizei na faculdade e também antes mesmo de entrar na faculdade eu já tinha lido esse livro. Eu acho muito, muito bom. Tanto para estudantes de contabilidade como para não estudantes de contabilidade. Então, o assunto de hoje, como apurar o lucro bruto, que faz parte do capítulo 7 desse livro, Demonstração do Resultado do Exercício, que é uma demonstração contábil que basicamente evidencia o resultado mesmo do exercício de uma companhia, seja lucro ou prejuízo, superávit ou déficit. Então, como apurar o lucro bruto? Vamos lá. Trata-se do primeiro indicador de desempenho nas atividades operacionais da empresa. Então, olha só, a primeira informação já bastante importante que ele coloca aqui. Trata-se do primeiro indicador de desempenho nas atividades operacionais da empresa. Indicador de desempenho, isto porque na demonstração contábil, da demonstração de resultado de exercício, ela tem diversas linhas, né? Como eu já gravei em vídeos anteriores, essa é uma demonstração dedutiva, então ela começa do maior valor e vai no sentido vertical, ela vai reduzindo, então por isso que ela é dedutiva, até que se apura o lucro. E nesse caso aqui, existem algumas linhas nessa demonstração que são de lucro, e uma delas é o lucro bruto. E este lucro bruto, ele mostra o desempenho das atividades operacionais, o primeiro indicador, por conta do que venha antes dele. Então, também já tratei nos vídeos anteriores, antes do lucro bruto, o que nós temos? Nós temos receita bruta, depois temos as deduções, as devoluções também, e chegamos à receita líquida. Depois disso temos mais uma informação contábil que é dedutiva também, que são os custos das vendas. E por fim você chega ao lucro bruto. Então, por isso que ele é um indicador de desempenho, porque você tem receita, tudo que se deduz dessa receita até que se chega então no lucro bruto. E as atividades operacionais, por que se diz atividades operacionais? Porque até aqui não estão envolvidas atividades financeiras, apenas operacionais, aquelas que têm relação direta com a empresa. Por isso que você tem a receita bruta, as deduções, a receita líquida e os custos de venda das atividades operacionais da empresa. Lucro bruto é a diferença entre a venda de mercadoria e o custo dessa mercadoria vendida. Lucro bruto é a diferença entre a venda de mercadorias e o custo dessa mercadoria vendida, basicamente, sem considerar despesas administrativas, de vendas e financeiras. Então, aquilo que eu mencionei, né? Então, neste caso aqui, o lucro bruto ele não considera despesas administrativas de vendas, de administrativas, de vendas e financeiras. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos, fica em linhas nas próximas linhas dessa demonstração contábil. Para uma empresa prestadora de serviço, o raciocínio é o mesmo. Lucro bruto é a diferença entre a receita e o custo do serviço prestado, né? Sem considerar aquelas despesas acima referidas, como despesas administrativas, de vendas e financeiras. Resumindo, subtrai-se da receita o custo da mercadoria de fato, ou do produto, ou do serviço, para ser colocado à disposição do consumidor, não considerando as despesas administrativas, financeiras e de vendas. É importante sempre ressaltar isso. O lucro bruto, após cobrir o custo de fabricação do produto, ou o custo da mercadoria adquirida para revenda, ou o custo de serviço prestado, é destinado à remuneração das despesas de vendas. Então, agora que você tem esse resultado operacional, você precisa pagar, de alguma forma, o que vem depois. E o que vem depois? Você tem que remunerar as despesas de vendas administrativas e financeiras, bem como a remuneração do governo com o imposto de renda e dos proprietários mesmo da empresa, né? Aqueles que investiram na empresa com o lucro líquido. Quanto maior for a fatia denominada lucro bruto, maior poderá ser a remuneração dos administradores, dos diretores, do pessoal de vendas, do governo, dos proprietários e dos proprietários da empresa. Então, quanto maior o lucro bruto de uma empresa, melhor no ponto de vista de remuneração. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, para a gente ter uma noção básica do que seja, então, apurar o lucro bruto. Agora, pensando em termos práticos, para quem não é contador ou não trabalha nessa área, não tem relação nenhuma com isso, imagine que você tem uma empresa e nessa empresa você tem uma receita bruta. Essa receita bruta você faz algumas deduções dela, é a receita bruta mesmo, aquilo que entra, que você fez a sua venda lá, R$100 de alguma coisa. Esses R$100, se tiver devoluções, precisam ser deduzidos desse valor e é necessário deduzir disso também impostos e taxas sobre venda, como IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS. Depois disso,
dessas deduções todas, de devoluções, de vendas canceladas também, e dos próprios tributos sobre a receita bruta, chega-se à receita líquida. Depois disso, custo das vendas, que são os custos daquele produto, para se produzir o custo mesmo, não a despesa, o custo, chega-se então finalmente ao lucro bruto. Então basicamente é isso. Tem um valor de receita bruta até que chega ao lucro bruto. Fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre custo das vendas, que, como eu já mencionei, fica logo antes, inclusive, do que o lucro bruto. Mas é importante entender basicamente o que é o lucro bruto antes de avançar para o lucro, para o custo das vendas. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu vou deixar aqui no final, caso você tenha interesse, onde eu expliquei um pouco melhor como apurar a receita líquida, que eu já mencionei hoje aqui, mas lá eu trato com maior detalhe, que é basicamente a receita bruta. Subtrai-se as deduções, então chega-se à receita líquida. E as deduções são o quê? Vendas canceladas, devoluções de vendas, impostos e taxas sobre as vendas, como IPI, ICMS, ISS, COFINS e PIS. Valeu, até o próximo vídeo.